Agora, nós temos esse primeiro sinal, que foi nesse casamento, que foi o evento no qual o Senhor transformou água em vinho. Nós vamos ver que esse princípio é o princípio de transformar morte em vida. O Senhor é aquele que transforma morte em vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre juízo, mas passou da morte para a vida. Está vendo? Quando temos o Senhor, nós passamos da morte para a vida. E em que dia isso aconteceu? Nesse caso da bodas em Caná da Galileia, no capítulo 2, versículo 1, no início diz, 3 dias depois. E nós sabemos que 3 é o número da ressurreição. Se você contar os dias que o autor, o apóstolo João, menciona, ele diz várias vezes, né? No dia seguinte, depois, 3 dias depois. Ele não começou a contar desde o primeiro dia, mas ele usou essa expressão 3 dias depois, significa o quê? Ressurreição. Porque a ressurreição vence a morte. Esse é o princípio que está aqui. Irmãos, existe uma dificuldade maior do que a morte? O pessoal diz assim, né? Tem um ditado popular. Para tudo tem uma solução, menos a morte. Não tem esse ditado? Tudo tem solução, menos a morte. Mas para nós, a morte tem solução. Amém? Isso quer dizer o quê? O que isso quer dizer? Vamos lá. Tudo tem solução, menos a morte, significa... Pode ter muitas dificuldades, sempre se consegue vencer. Mas só que tem uma dificuldade que não se vence, é a morte. E eu quero mostrar também, a Bíblia mostra, 1 Coríntios 15, versículo 26. Dentro da obra que o Senhor está operando, né, nesse universo, até para subjugar todas as coisas a Ele, 1 Coríntios 15, 26 diz assim, o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas quem é o nosso Deus? Romanos 4:17 diz, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Nosso Deus é um Deus que vivifica os mortos. Isso quer dizer o quê? Ele vence todas as dificuldades, inclusive a morte. Se você tem a certeza disso, você não fica em paz? Você tem ou não tem problema, meu irmão? Tem, não é? Tem solução? Os problemas têm solução? Tem. Por quê? Porque nós temos o Senhor. Não é? É isso que nós precisamos ver. E talvez no seu viver familiar, tem problema? Tem. Mas tem solução? Tem. Porque o Senhor está ali. E Ele é aquele que vence a morte. Ele transforma água em vinho.